pessoal, tudo bem? Estamos aqui no episódio 7 do Histórias de Quem Faz História. Nossa convidada hoje é a nossa graduada Pequetita. Pequetita, muito obrigado Eu que agradeço. por você ter aceitado o convite, ter me dado essa oportunidade e de ter aceitado fazer essa entrevista também. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho que Muito você tem obrigado. feito. Obrigado por fazer parte disso. Obrigada a você. Podemos começar? Claro. Pequetita, conta pra gente de onde vem o seu apelido, Pequetita. Qual é a origem dele? O meu apelido Pequetita, ele veio em 1999, quando eu comecei a capoeira. E quando eu entrei na turma, eu era a única menina. Então, inicialmente, eles falaram que meu apelido ia ser Princesinha. Aí entrou uma outra menina. E essa menina, ela pegou o apelido de Margarida. E nisso, eles trocaram meu apelido para Pequetita. Que depois virou Pequetita. Era Piquitita, né? Pequetita. Hoje é Pequetita. Pequetita. Legal, legal. E o PQ é importante porque muita gente me chama só de PQ, então não faz mais sentido Então já, Piquetita. já ficou, Já né? ficou Pequetita. Legal, legal. E Piquetita, conta também, fala um pouco da sua história na capoeira. Onde você começou, quando começou. Conta a sua história mesmo na capoeira. Então, eu entrei na capoeira, eu já queria fazer capoeira desde sempre, porque eu sempre soube que meu pai era capoeirista. Antes de eu nascer, ele parou, Legal. mas todo mundo comentava: ah, seu pai era capoeirista, ele ficou muito tempo na capoeira. Na época a gente achava muito tempo, né? Hoje em dia eu já passei bem o tempo que ele ficou na capoeira. Mas eu fiquei com isso na cabeça que eu gostaria muito de fazer capoeira, mas eu não tinha achado nenhum lugar que tivesse capoeira fácil para Acessível, né? acessível, que tivesse, que eu soubesse onde que era. Legal. Aí eu fazia vôlei, eu sou muito grande, num clube que lá em Belo Horizonte chama Barroca. E nesse clube eles abriram aula de capoeira. Então foi super fácil, porque no ambiente que eu já frequentava tinha aula de capoeira. Acrescentou, né? Acrescentou. Legal. Na época era o Abadá Capoeira, professor Carlinhos, e eu fiquei lá até por uns 4 anos, 14 anos até 18 anos. Depois eu entrei na faculdade, acabei parando a capoeira por 8 anos e voltei à capoeira depois, quando eu já tinha 26 anos, com o Marquinhos, professor em Belo Horizonte, no Capoeira Origem. E lá eu fiquei até vir para São Paulo, né? Legal. Que foi até 2016. Aí em 2016 eu, por questões de trabalho, eu estava trabalhando lá, acabou que nessa época eu perdi o trabalho, fui tentar achar em outros lugares, consegui vagas em São Paulo, estava procurando vagas em São Paulo ou em Curitiba, acabei vindo aqui para São Bernardo, do Campo, e nisso, quando eu cheguei aqui, eu comecei a pesquisar alguns lugares para treinar por aqui, com o Legal. apoio do meu professor, né, de Belo Horizonte, e fui conhecendo algumas academias. E cheguei no Argola, que é meu professor Argola, que ele dava aula na época na Forçativa. Eu estava andando na rua, eu via placa que tinha capoeira, fui lá conhecer. Na época eu fiz uma aula com ele pediu para mim conversar, se estava tudo certo. Fui lá no meu professor, fui em Belo Horizonte, conversei. Foi pra lá? Fui para lá conversar, o Argola me pediu. Caramba! Aí eu Mas voltei e ele te comecei a pediu pra ir treinar. lá Não, não, conversar? não. Ele pediu Pediu pra pra conversar. conversar. E como eu já tava Ah, indo pra lá, aproveitei e aproveitou e conversei já lá. fez de uma vez. Então eu comecei, eu acho que com a argola em março de 2020, 2016. Certo. Eu comecei com a argola, ou seja, já tem 10 anos que eu tô treinando com a argola. Aí eu comecei no Guiné e desde então eu tô no Guiné. Legal. Bom ter sua presença na nossa escola. Obrigada. Tita, contando da sua história, fala assim, qual foi a maior alegria que você teve com a capoeira? Algum momento que ficou marcante pra você e que você pensa, pô, esse foi o meu momento mais feliz com a capoeira. Aí teve vários. Primeiro, eu acho que quando eu voltei pra capoeira, a segunda vez que eu voltei, que eu fui num evento de capoeira origem, que foi meu primeiro evento lá. Eu não sabia como isso seria, né? Mas lá acaba que eles cantam com muita emoção Sim. e eu chorei até no meu primeiro evento, então achei o Bastante máximo. sentimento. Exato. E pra mim os melhores eventos são os que você sai de lá chorando. Então tem várias situações, né? Mas eu acho que foi essa e foi minha formatura também, Legal. que foi para mim Formatura foi para muito graduada? bonita, graduada. Que legal. Fica marcado na Fica história, né? marcado. E Tita, além da sua alegria, qual seria a maior meta ou o maior desejo que você tem com a capoeira? Eu pretendo, eu gosto, a capoeira para mim faz parte da minha vida. Eu
sempre quis fazer. Quando eu comecei a fazer, não me imagino fora. Os 8 anos que eu fiquei fora da capoeira, eu falava muito de capoeira. Então, as pessoas que trabalhavam comigo ficaram perguntando para mim: olha, por que você não volta? Você fala tanto, e eu nem imaginava que dava para voltar, e de Sim, repente eu voltei, né? Então, assim, minha maior alegria com a capoeira é ficar na capoeira por muitos anos. É sim. ter uma capoeira, Permanecer. permanecer, ter uma capoeira sustentável que me deixa ficar pelo tempo que eu quiser ficar Legal. nela Se sentir bem fazendo e continuar, e né? Dar continuar. continuidade. Além da sua meta, é, Petito, para você, o que representa a capoeira hoje? A capoeira hoje, pra mim, a capoeira é tudo, né? É uma, querendo ou não, a capoeira tem a parte da musicalidade, tem a parte do jogo, tem a parte, a parte cultural. Então, a capoeira representa praticamente todas as áreas. Eu acho que a, é a arte mais completa de todas. Então, é um lugar que eu faço amizades, que eu passo boa parte do meu tempo livre, é um lugar que eu escolhi estar. Então, para mim, representa muito. Legal, muito legal. Petita, para você, o que é ser um bom capoeira? Para mim, ser um bom capoeira não é a pessoa que mais joga na roda, mas a pessoa que se dedica mais à capoeira. E ela acaba usando o tempo que ela tem para se dedicar. Às vezes não tem muito tempo por causa da vida corrida, mas ela consegue mesmo assim usar esse tempo para se dedicar para a capoeira e fazer o melhor que ela pode. A, com a dedicação, né? Capoeira é um bom capoeira com a dedicação que ele Isso, com a tem. dedicação que ele tem. E assim, você contou a sua história, você contou a sua trajetória e até hoje, assim, qual foi ou qual é a sua maior dificuldade? Uma que você teve ou alguma que Uhum. você tem? Não, definitivamente é a musicalidade. Eu acho que eu já melhorei muito, assim, não dá nem para comparar a Pequetita que entrou ali para que ela tá hoje, mas é sempre uma dedicação constante. É uma área que eu não tenho muita facilidade, mas que a gente está trabalhando bastante nela, Com muita dedicação, né? com muita Que dedicação, legal, com certeza. Pequitita. E assim, a gente entende que toda dificuldade ela passa, né? Porque quanto Uhum. mais a gente treina, com Fica mais certeza a fácil, gente melhora e fica mais fácil, exatamente. exato. É, tirando a dificuldade de lado, qual é ou quais são as suas referências hoje na capoeira? Olha, olhando para a nossa escola, meu professor, com certeza, o professor Argola, acho ele incrível. Ele é uma pessoa que assim, se dedica muito para ensinar para gente. Ele vai ser aquela pessoa que vai pesquisar todas as formas possíveis de te passar um determinado movimento, e além dele ser muito carismático. Então, eu admiro muito ele por esse Carismático, lado. todo Ele é muito engraçadinho. carismático e ele é É uma ótima pessoa, é uma ótima com pessoa. certeza. Então, assim, ele, né? E tem uma pessoa, são várias, na verdade, né? Mas É outra difícil você pessoa, falar uma pessoa é, específica, é né? difícil. Mas São uma pessoa muitas que, assim, pessoas. que eu acho o jogo dela maravilhoso, que eu gostaria de ter um jogo igual, é o Instrutor Mosquito. Então, assim, Sempre achei maravilhoso o jogo. legal, E, Pequitita. Mas, tem fora também, né? não, Tem Marquinhos, né? Que é meu professor lá de Belo Horizonte, era também pulador, saltador, e ele são várias referências, né? confesso, essa parte de pular é uma dificuldade que eu tenho. Eu sou meio medroso, assim, Então, mas eu acho tão exatamente. bonito quando os outros conseguem fazer. Exato. Eu me sinto dessa forma. E eu tô falando isso no Marquinhos, mas não é a parte que ele mais gosta. Mas ele é bom Mas do ele mesmo é bom jeito. nisso. Que Ele é legal. muito bom em um monte de coisa, né? Mas é uma parte que eu admiro demais. Ele é muito sério. Legal, Tita. Além das suas referências, qual que é a sua maior motivação, assim, uma motivação que você tem? Motivação. Olha, uma coisa que eu gosto muito é tentar fazer determinado movimento, vamos dizer. Atualmente eu não estou conseguindo fazer os treinos igual eu gostava de fazer, mas você vê a evolução, vê o passo a passo e conseguir ver o progresso, às vezes conseguir fazer um movimento que você não conseguia, isso me motiva a Legal, treinar para ele, né? E acaba me motivando a, sei lá, adquirir alguma força que eu não tinha, alguma questão nesse sentido. Então, isso me motiva. Atualmente, eu tenho uma super motivação em casa, que é minha filha Alice, legal. que eu Uma espero, fofura, uma fofura, eu espero que ela venha praticar capoeira, né? Eu pretendo começar a passar colocar capoeira ela para ela nesse. ano que vem, né? Vamos ver, ela com Legal, 2 aninhos. Vou ver como, estou pensando ainda como que eu vou fazer isso, como que vai ser esse novo desafio, mas ela é um desafio para mim,
e Uma motivação. uma motivação, né? E eu gostaria muito que ela gostasse, mas é óbvio que eu vou dar o espaço para ela escolher Sim. se ela quer ou não. Mas eu vou criar os meios para ela Mas querer, né? digamos que já tá no sangue, né? Ah, espero que Já sim, desde nasceu a com barriga. sangue. Foi o avô, a mãe, Exato. vai pra filha É o avô também, né? separado. Ah, mas já, Mas é isso aí, tá no sangue. já escreveu a história, Já né? escreveu a história. Legal, Pequitita. É, tirando essa parte da motivação, Pequitita, você comentou comigo do seu processo que foi ter dado aula lá na sua academia. Foi um tempo bem aproveitoso, imagino eu, porque acho que você adquire muita sabedoria e muito aprendizado, principalmente. Como que foi para você ter passado por esse processo de dar aula? Então, para mim foi bem interessante. Eu estava numa situação que eu morava em Dayatuba, né? Fiquei 3 anos por lá. E nesse tempo eu vinha treinar no final de semana, alguns finais de semana, vinha para os eventos. E eu estava sentindo falta realmente de ter uma academia. E nessa etapa, assim, querendo ou não, você já tem um projeto, né? Você já está com as mesmas pessoas. Eu Legal. não tinha ideia de buscar algum outro espaço. Então, eu vim pensando como é que seria, né, essa questão de dar aula. E eu tinha uma colega, né, uma amiga minha, que na verdade já treinou aqui com a gente, né, com a argola, e ela mudou para lá. Então, ela acabou sendo minha primeira aluna, foi ótimo. Legal. Então, eu comecei a fazer os treinos com ela. E depois que eu comecei a fazer os treinos com ela, veio a Lila, que é minha colega que eu conheci ali em Belo Horizonte, morei com ela um tempo. Ela já era capoeirista lá em Belo Horizonte, ela entrou, começou a fazer aula comigo. Tive também mais 2 alunos que treinaram comigo. E nesse tempo foram vários desafios, tanto para montar a aula, né, que eu tinha que preparar a aula todo dia antes. Isso era, para mim ainda era desafiador, porque não era natural, né? E eu comecei a me dedicar bastante para fazer Sim. essas aulas. Então teve a aula, teve a questão do espaço. Eu tive 3 espaços lá. Eu comecei a dar aula no início na minha casa, depois no parque ecológico. Depois eu consegui um espaço numa academia de dança, fiquei um Legal. tempo nessa academia de dança. Depois eu fui para outra academia de dança, fiquei um tempo lá. Depois eu voltei para o parque, até para ficar um pouco mais sustentável, Sim. pelo número de alunos. E no final eu estava alugando espaço também. Mas foi muito interessante. Eu acho que eu cresci muito nessa fase. Foi legal ver o feedback dos alunos, né? Receber essa troca entre eles. E foi muito bom. Foi uma experiência para mim foi muito bom. Legal, porque é da mesma forma que você ensina, você também aprende, né? Com Exato, muitas situações. exato. Os É, alunos realmente me davam bastante feedback a ponto que eu aproveitava nas aulas. e eu acho que a gente sempre tem que saber lidar com as críticas, mas quando é um Sim, feedback positivo, isso motiva mais melhor ainda, né? ainda, né? Legal, Paquitita, muito Isso. legal, de verdade. E, por fim, o que você imagina para os seus próximos anos de capoeira? Os próximos anos, olha, eu imagino continuar, óbvio, sempre evoluir, né? Eu não sei como vai ser que agora eu sou mãe, né? Então, Imagino eu que ela vai estar também. a minha expectativa é que ela esteja também, né? Não sei os planos futuros também, quem sabe. Então, eu não sei em qual ritmo que eu vou estar nos próximos anos, mas que eu vou me dedicar para evoluir, isso eu não vou parar, Legal. independente do que acontecer. Eu sempre, eu não paro, né? Eu acabei não falando aqui, mas eu tive até uma cirurgia que eu passei, que para mim foi muito importante querer voltar para a capoeira, né? Sim, Estar dentro dela. Então, eu pretendo continuar e pretendo evoluir cada dia mais. Mas, obviamente, eu vou conciliar com minha função de e ser a mamãe, minha né? não só função, né? Vamos dizer, coisa mais linda do mundo, né? Ser mãe. Então, é ter uma princesinha em casa que depende de mim e que eu amo Sim. mais que tudo. Então, É como você falou, né? É uma questão de querer e de ter uma motivação sim, para também continuar, né? exato. E, Tita, por fim, agora, você deseja deixar uma mensagem para o pessoal? Quer deixar um recado? O que você quiser, fique à vontade. É, agradecer bastante por essa oportunidade aqui de contar um pouquinho da história. Continuem na capoeira, não desistam. Eu acho que a capoeira ela é muito rica, vale a pena investir nela, vale a pena estar com ela. Eu acho que nesse mundo cheio de
televisão, de telas, eu acho que é um super diferencial a gente ter a capoeira, a gente ter essa interação social, a gente ter uma arte tão rica. Então continuem. Continuem e conte com a gente aí para precisar. Obrigada. Sempre juntos. Pequitita, muito obrigado por você ter aceitado e participado. Que isso, De eu que novo, eu agradeço. estou muito grato com a sua presença hoje, de verdade. Muito Obrigada. obrigado. Pessoal, assim a gente encerra com a nossa convidada de hoje, graduada Pequitita. Fique com mais. Muito obrigado. Obrigada.